E uma reunião que vai tratar de pontos importantíssimos relacionados ao futuro do Corinthians vai acontecer no Parque São Jorge, a sede social do clube, após sofrer a sua primeira derrota no comando do Timão para o Mirassol por 2-1. O treinador Fernando Diniz criticou a arbitragem e cobrou providências da diretoria. E falando sobre providências, o executivo de futebol Marcelo Paz detonou o árbitro da derrota do Corinthians para o Mirassol e dessa vez prometeu que o clube não vai se calar. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Fernando Diniz após sofrer a sua primeira derrota no comando do Timão. O Diniz criticou a arbitragem e cobrou providências da diretoria após mais uma vez o Corinthians ser prejudicado na competição nacional. O Corinthians foi até Mirassol fazer o jogo contra o Mirassol da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians, antes da partida fora do Z4, o Mirassol, penúltimo colocado. Claro, estávamos na expectativa da vitória para o Corinthians se afastar da parte de baixo da tabela e, claro, buscar até a metade da tabela da competição nacional. Não deu nada certo, perdemos por 2-1, só que os 2 gols da equipe do Mirassol foram irregulares. O primeiro, através de um pênalti mal marcado pelo Matheus Candansan, que o árbitro de vídeo não chamou, e o segundo gol, uma falta em cima do Rodrigo Garro, antes do cruzamento para o segundo gol da equipe da casa. Corinthians conseguiu diminuir no segundo tempo, aos 35 minutos, mas não houve tempo para buscar pelo menos o empate. Resultado, derrota por 2-1, retorno ao Z4, primeira derrota do Diniz no comando do Timão. Na entrevista coletiva, ele criticou o árbitro Matheus Candansan e também cobrou providências da diretoria do Timão. Vamos para as palavras dele sobre o árbitro. Eu acho que a arbitragem foi muito ruim hoje, errou tudo praticamente, não deu cartão, parece que não tinha cartão no bolso. Os retardos do jogo, ele pouco acelerou. Teve o lance da expulsão, o pênalti, para mim, discutível, e o segundo gol foi falta clara no Garro. Como o VAR não chama, péssima arbitragem, nada para elogiar da arbitragem, não fez o jogo andar, isso não justifica a derrota. Mirassol teve várias faltas para cartão amarelo, muito mal hoje. Agora as palavras do Diniz sobre a diretoria em relação a providências. O que der para fazer, eu tenho certeza que a diretoria vai agir para fazer. Não dá para ter uma arbitragem e o VAR como de hoje. Não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. É absurdo o cara não chamar. Chamou para tirar a expulsão e não chamou para anular o gol do Mirassol. Então, Fernando Diniz ficou indignado com a atuação do Matheus Candansan e cobrou providências da diretoria do Corinthians. A minha opinião quanto a essas palavras do Diniz é a seguinte. Primeiramente, o Diniz está extremamente correto em relação à arbitragem e o VAR. É inaceitável o que aconteceu. O Edson Carioca, da equipe do Mirassol, foi expulso injustamente, um carrinho por trás do Matheus Pereira. O VAR cumpriu a sua função, foi lá, chamou o árbitro e retirou a expulsão injusta. No pênalti cometido pelo Matheus Bidu, não foi pênalti. E o VAR nada fez. O VAR não cumpriu o seu papel. No segundo gol da equipe do Mirassol, falta no Rodrigo Garro, que leva um pisão, e o VAR também não cumpre seu papel. E aí que fica a questão, onde está o critério? Aonde que está a justiça? O VAR foi feito para quê? Foi para simplesmente evitar que esse tipo de lance injusto seja validado. Na parte da diretoria, o Diniz já deve acompanhar há um bom tempo a falta de providências da diretoria do Corinthians. Não é de hoje que o Corinthians vem sendo prejudicado. Com o Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, falando, claro, daquele jogo do Palmeiras, a expulsão do Flaco Lopes que não aconteceu, a expulsão do Mateuzinho, pro Corinthians sempre a mão é mais pesada, mas o jogo contra o Mirassol foram 2 gols que deveriam
dos dois terão que ser invalidados. Então, o Fernando Diniz, quando ele fala que ele tem certeza que a diretoria do Corinthians vai fazer alguma coisa, por quê? Já é um recado para mais uma vez a diretoria do Corinthians não ficar calado. Enfim, mais uma vez o Corinthians prejudicado. Voltamos para o Z4 do Campeonato Brasileiro com 2 gols ilegais da equipe do Mirassol. E agora vamos falar sobre as palavras do executivo de futebol Marcelo Paz, que prometeu que dessa vez teremos providências em mais uma vez o Corinthians sendo prejudicado por arbitragem. Será mesmo? Vamos lá. Conforme eu acabei de falar a vocês, o Fernando Diniz ficou indignado. Corinthians perdemos para o Mirassol por 2-1 e retornamos para o Z4 do Campeonato Brasileiro. Os 2 gols do Mirassol irregulares, erros tanto do árbitro de campo Matheus Candançan e também do árbitro de vídeo. Depois dessa derrota, o Fernando Diniz, de uma forma indireta, como eu disse a vocês, cobrou a diretoria do jeitão dele, com as palavras dele, sendo de uma certa forma não incisivo, mas mandando um recado. O executivo de futebol Marcelo Paz falou que dessa vez teremos providências. Vamos para as palavras dele. Temos que falar da arbitragem que não foi boa. Os lances todos duvidosos foram ruins para o Corinthians. Primeiro, a expulsão do centroavante do Mirassol, Edson Carioca, que, a meu ver, poderia ser mantida a decisão de campo, pela sensibilidade do árbitro do lance. Depois vem um pênalti totalmente discutível, se foi falta ou não, que prevaleceu a decisão de campo, e o VAR não chamou. E depois um lance totalmente discutível no segundo gol, que tem um pisão no Garro, uma falta clara que o VAR deveria ter chamado e interferiu no lance. Sai o gol do Mirassol. Vamos nos pronunciar com educação e firmeza, deixando claro nossa insatisfação. Diversos erros hoje. Quando foi com o Mirassol, foi feita a revisão. Quando a favor, não foi feita. O segundo gol é indiscutível e queremos deixar essa lembrança do tribunal, pois temos que ter uniformidade pelo bem do futebol brasileiro. Amanhã vamos ter participação na reunião sobre arbitragem. Estaremos em voo para a Colômbia, mas vamos designar alguém para que busque as explicações para a arbitragem hoje. Novamente venho aqui falar sobre isso. É ruim falar sobre prejuízo ao Corinthians. Quero reforçar que foge da arbitragem. O Hugo foi punido por dar entrevista, pegou 2 jogos, depois reduziu para 1, mas outros jogadores tiveram falas mais assintosas e o tribunal de cara absolveu. Temos que deixar esse questionamento. Se fazemos parte da mesma competição, os critérios devem ser os mesmos. Então, foram essas as palavras do Marcelo Paz sobre providências que o Corinthians deverá tomar em mais uma vez o Timão sendo prejudicado por arbitragem. E dessa vez saímos derrotados. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte. Primeiramente, tem que demonstrar firmeza. Vai para a Colômbia depois. O jogo do Corinthians contra o Santa Fé na quinta-feira. O Marcelo Paz que viaje depois. Marcelo Paz deveria ir à CBF, deveria estar já cedinho na sede da CBF para cobrar providências pessoalmente. Ele e o presidente Osmar Stabile, que durante a viagem, durante a logística, eles não fazem nenhuma diferença. Deveriam cobrar providência, estarem na CBF, mas não, vão estar viajando. Vão designar quem para ir lá na CBF? Algum dos algum dos conselheiros vitalícios que hoje mandam no futebol do Corinthians? É por isso que a CBF não está nem aí para o Corinthians, é por isso que o Corinthians não tem uma mínima força nos bastidores da CBF. Se é o nosso arquirrival, hoje de manhã, a presidente dele já estaria lá cobrando. Se é o Flamengo, a mesma coisa. O Corinthians não tem força nos bastidores. Eu falo isso para vocês há um bom tempo. Eu não cobro o Corinthians ter forças nos bastidores para o Corinthians ser beneficiado, e sim para as coisas serem justas. É inacreditável o que a CBF, o que a STJD faz com o Corinthians. Eu falo isso para vocês há um bom tempo. Vejam o que aconteceu na derrota para o Mirassol. O Corinthians jogou mal demais contra o Mirassol. Só que os 2 gols do Mirassol foram injustos. Foram gols irregulares. Uma coisa não justifica a outra. O Corinthians jogou mal, jogou pessimamente mal. Mas o Corinthians foi prejudicado. Vejam só, anularam a expulsão do Mirassol, o VAR funcionou com uma maravilha. Aí quando os lances seriam para o Corinthians não ser prejudicado, o VAR não fez nada. Para que existe o VAR tão caro assim?
E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reunião importantíssima que tratará de assuntos extremamente relevantes para o futuro do Corinthians. Reunião para definir de uma vez por todas as questões relacionadas à mudança do estatuto do Timão. Alguns dias atrás, mais precisamente na última quarta-feira, dia 29 de abril, começou a reunião, mais uma vez aquela reunião que foi suspensa, cancelada no dia 9 de março, aconteceu na última quarta-feira, 29 de abril, para tratar da reforma do Estatuto do Corinthians. Lembrando que tivemos várias audiências públicas, a maioria dos conselheiros não compareceram e depois arrumaram uma forma de cancelar a Assembleia do Sócio. Enfim, aconteceu, o texto foi rejeitado, o projeto foi rejeitado, mas após muita pressão, pelo menos o voto do fiel torcedor avançou, foi para frente. Isso estou falando no último dia 29, mas o texto base não foi aprovado pelos conselheiros. Existem outros 13 pontos importantíssimos para tratar dessa reforma estatutária. Entre os principais pontos, vamos falar, por exemplo, do que se trata de uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Hoje vai ser tratado sobre isso. Existem 3 opções relacionadas a uma SAF no Corinthians. A primeira veda qualquer operação que resulte na perda de controle institucional do Corinthians. Ele prevê que o clube mantenha poder de veto sobre matérias estratégicas definidas em acordo de acionistas. A segunda alternativa estabelece apenas um percentual mínimo de participação. Nesse caso, o clube não poderia deter menos de 10% das ações de uma eventual SAF, sem previsão expressa de controle institucional ou poder de veto ampliado. E a terceira opção disponível aos conselheiros é o voto nulo ou abstenção. O resultado mais votado entre as alternativas será considerado a posição do Conselho Deliberativo sobre o tema. Além da SAF, outros 12 destaques relacionados a diferentes pontos da reforma estatutária também serão tratados. Como eu disse a vocês, as propostas abrangem regras para a composição e funcionamento de órgãos internos e mudanças nos processos eleitorais do clube. Então, nessa noite, no Parque São Jorge, dia 4 de maio, vai seguir aquela reunião que foi suspensa no último dia 29 e pontos importantíssimos relacionados à reforma do estatuto. E será importante avançar até para o fiel torcedor, porque sem o texto base, mantendo somente o fiel torcedor para a Assembleia dos Sócios, não vai passar. A minha opinião quanto a essa continuação da reunião que começou no último dia 29 de abril no Parque São Jorge é a seguinte: estamos falando de um ponto extremamente importante para o futuro do Corinthians, a reforma estatutária do clube. O voto do fiel torcedor avançou na última quarta-feira por pressão. A maioria dos conselheiros, principalmente os vitalícios, não querem que o fiel torcedor tenha direito a voto. Nós sabemos disso, todos sabemos. Então, se for só o voto do fiel torcedor, por exemplo, para ser votado pelos associados, não vai passar. Será barrado. E aí, voltaremos à estaca zero. Necessitam entrar em outros pontos juntos para que seja votado e aí, finalmente, o estatuto ser reformado, ser atualizado. É ridículo o estatuto do Corinthians e tem muita gente, tem muito conselheiro, tem muito vitalício trabalhando para que o voto do fiel torcedor não seja aprovado. Aguardem, o tempo vai provar isso que eu estou falando para vocês. Portanto, nós que somos torcedores do Corinthians, nós temos que estar extremamente atentos a tudo isso. É muito grave o que acontece no clube, é muito grave as estratégias que montam para atrapalhar, para que o torcedor, para que nós, torcedores que estamos do lado de fora do Parque São Jorge, tenhamos decisões importantes. É extremamente importante para tratar do futuro do Corinthians. Ah, mas o capitão, o voto do fiel torcedor já passou pelo conselho. Se for só o voto do fiel torcedor para ser votado pelo sócio, anotem que eu estou falando para vocês. Não vai passar. Só se algo assim, só se uma mudança extrema para convencer os associados em não votarem contra o voto do fiel torcedor. Enfim,
volto a tratar como uma reunião importantíssima, decisiva, que vai tratar do futuro do Corinthians, e nós, torcedores, temos que estar atentos, acompanhando o que esses conselheiros vão fazer, pensando em um futuro próspero para o Corinthians, não para cada um deles, que hoje, infelizmente, o Corinthians ele é tratado, ele é movido aos interesses pessoais. Tem muita gente boa lá dentro, não dá para generalizar. Tem muita gente boa lá dentro, mas a maioria quer somente atrapalhar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!